Ah, bom dia. Hoje eu vou falar sobre o artigo Lições Aprendidas após 20 anos de experiência com fratura peniana. O artigo foi publicado em junho de 2020 no International Brazilian Journal of Urology, no Serviço de Urologia do Hospital Municipal Souza Aguiar. A fratura peniana, então, é uma forma relativamente incomum de trauma urológico. Ele é mais comum na relação sexual vaginal, mas também tem relatos de etiologia não coital, como masturbação, manipulação peniana, principalmente nos países do Oriente Médio. Quadro clínico, então, o paciente escuta um estalido, um craque, durante a relação sexual, seguido de dor imediata e detumescência peniana, formando um hematoma e edema peniano. Conhecido como deformidade em berinjela, o diagnóstico essencialmente é clínico, mas a gente pode lançar mão de alguns exames de imagem para confirmação, como ultrassom e ressonância. O tratamento é cirúrgico, com fechamento da túnica albugínea, para prevenção de sequelas a longo prazo, como disfunção erétil, curvatura ou ereção dolorosa. E o objetivo desse estudo foi relatar 20 anos de experiência no diagnóstico, tratamento e resultados com fratura peniana. Os pacientes foram reunidos, então, entre janeiro de 97 e janeiro de 2017. Foram 285 pacientes diagnosticados com fratura peniana, avaliados retrospectivamente, na maior emergência urológica do Rio de Janeiro. Diagnóstico, então, baseado na história clínica e exame físico, e alguns exames de imagem, como ultrassom e ressonância, foram utilizados nos casos de dúvidas diagnósticas. A uretrografia retrógrada foi usada nos casos suspeitos de lesão uretral, e todos os pacientes foram submetidos a tratamento cirúrgico. A técnica padrão, então, foi a incisão subcoronal e desenluvamento peniano, seguido de desbridamento da lesão e sutura, e as suturas eram simples, interrompidas com pontos de Vicril 3 zeros, e nos pacientes com lesão uretral, era uma sutura simples interrompida com Vicril 5 zeros, associado a um catéter vesical de demora, Foley. E a postectomia era realizada de rotina nos pacientes que não eram circuncidados. O acompanhamento, então, a partir do terceiro mês, todas as lesões uretrais foram submetidas à urofluxometria e alterações na urofluxometria ou IPSS para excluir ou confirmar a estenose de uretra. E a partir do sexto mês, os pacientes que relataram curvatura peniana foram submetidos a um teste de ereção fármaco-induzido com alprostadil para avaliar o tipo e o grau da curvatura, e a avaliação da função erétil foi avaliada pelo questionário IEF-5. O ultrassom Doppler peniano foi para avaliar a disfunção erétil persistente para diagnóstico etiológico. A análise estatística, então, foi baseada no coeficiente de correlação de Pearson, com um P menor que 0,05 considerado significativo. O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética, e os pacientes que recusaram assinar o termo de consentimento ou acompanhamento incompleto foram excluídos do estudo. No estudo, então, teve 285 pacientes, sendo 288 casos. Teve mais casos do que paciente, porque 3 desses pacientes apresentaram um novo caso de fratura após a fratura primária. A idade foi entre 18 e 69 anos, com uma média de 38,2. E o tempo do trauma até a admissão hospitalar variou de 2 horas a 504 horas, uma média de 18,5 horas. O mecanismo do trauma, então, mais comum foi relação sexual, 255 pacientes, seguido de masturbação, com 9, 18 pacientes com manipulação peniana, e o mecanismo de rolar na cama, um paciente. 5 pacientes se recusaram a informar dados. Dos 255 casos de etiologia sexual, 110 foi na posição dog style, e 103 com o homem por cima, 31 com a mulher por cima e 11 em outras posições. O hematoma, sobre o quadro clínico, então, o hematoma é o mais comum, seguido da detumescência peniana, depois o estalido e depois a dor. No quadro, assim, todos os pacientes tiveram hematoma, 238 pacientes tiveram detumescência peniana,
220 escutaram o barulho na hora da relação, 191 pacientes tinham dor e 37 pacientes tiveram sangramento uretral e um paciente com retenção urinária aguda. Todos esses pacientes que tiveram sangramento uretral tiveram algum grau de lesão uretral. Foram usados exames de imagem para 46 pacientes. 19 foram usados ultrassom, 2 ressonância e 25 uretrocistografia. Nos casos suspeitos de lesão, que foi confirmado em todos os casos. Os casos de lesão uretral foram 54 casos, sendo 39 parciais e 15 completas. E 100% dos casos de lesão completa foram associados à ruptura bilateral dos corpos cavernosos. Então, a ruptura unilateral foi relatada em 199 pacientes e bilateral em 89. Aqui uma foto de um caso com uma ruptura bilateral, lesão de uretra. E 3 pacientes tiveram a refratura, todos no mesmo ponto de reparo primário. E um caso com envolvimento contralateral concomitante. Desses 285 pacientes, 61 participaram do segmento em pelo menos 6 meses e desenvolveram as complicações como curvatura peniana, disfunção erétil, nódulo peniano, fístula uretrocutânea e abscesso subcutâneo ou necrose da ferida. Embora incomum, então, a incidência da fratura peniana é subestimada porque muitos pacientes não procuram atendimento. Isso explica muito o tempo variável entre o trauma e a admissão hospitalar, que variou entre 2 a 504 horas. E no estudo, pode concluir que mesmo com atraso diagnóstico, não teve significância estatística entre o tempo de reparo da fratura e o desenvolvimento de complicações como disfunção erétil e curvatura. Várias causas foram descritas. A relação sexual é a mais comum nos países ocidentais. Nos países orientais tem o Tagandã, que é uma detumescência peniana forçada, onde os pacientes dobram a parte distal do pênis propositalmente. E outras práticas como masturbação, cair no pênis ereto e rolar na cama. Ele relata um estudo de Euatat com 300 casos de fraturas em que a masturbação foi 60% dos casos, seguido de rolar na cama, e a relação somente em 19% dos casos. Nesse estudo, a relação sexual foi a mais comum, com 88% dos pacientes, na posição dog style e man on top. Foram as lesões mais graves, com lesão bilateral de corpo cavernoso e lesão uretral. A recorrência é rara, em poucos casos escritos na literatura. Esses 3 casos de pacientes com a refratura, todos no mesmo ponto, conforme já falado. E em relação ao quadro clínico, a tríade típica, com hematoma, detumescência e o estalido. Ele fala de um estudo de Zargosh, com 362 pacientes operados, em que 352 foram comprovados no intraoperatório e 10 tinham apenas lesão venosa. Fala sobre uma meta-análise recente também, em que 31 dos autores não usaram imagens e 22 autores usaram várias modalidades de imagem, incluindo ultrassom, cavernografia, uretrocistografia e ressonância. Nesse estudo, todos os pacientes tiveram hematoma, seguido da detumescência e o estalido. O diagnóstico, então, é clínico, ultrassom usado para confirmação e identificação do local da ruptura da túnica albugínea e para excluir lesão uretral. Um outro estudo de Mal, em que foi reunido 46 casos, 16 casos foi a incisão circular coronal proximal, e os outros casos, 30 casos, foram incisão longitudinal, de acordo com o local da ruptura no ultrassom. 14 desses 16 que tiveram incisão circular desenvolveram edema de prepúcio pós-operatório em curto prazo, e nenhuma complicação pós-operatória foi relatada nos pacientes que tiveram incisão longitudinal. A incisão, ele conclui, então, que a incisão longitudinal é suficiente para reparar a túnica albugínea,
sem afetar o suprimento sanguíneo ou o refluxo linfático, com baixa taxa de complicações. Mas eles defendem o desenvolvimento peniano quando lesão bilateral de corpo cavernoso ou lesão de uretra. A técnica padrão desse estudo, então, foi a incisão subcoronal circular, com desenvolvimento peniano, seguido de postectomia. 2 pacientes tiveram necrose da pele pós-operatória e de 3 a 38 pacientes lesão uretral associada a traumas de alta energia. Ele relata um estudo de Deroich, um estudo retrospectivo, em que ele reuniu uma série de 10 casos com lesão uretral, nenhuma teve estenose após a reconstrução. Nesse estudo, 18,7% dos casos teve lesão uretral, incluindo 39 lesões parciais e 15 totais. A lesão completa foi associada à ruptura bilateral dos corpos cavernosos em todos, e apenas 2 complicações após a reconstrução uretral, que foi a fístula uretrocutânea e o abscesso subcutâneo. As complicações a longo prazo do tratamento cirúrgico, então, tem um estudo de Zargosh, esse com 352 pacientes. 8 tiveram queixas sexuais, como ejaculação precoce, disfunção erétil, ansiedade e depressão. Outro estudo de El Attar, com 300 casos, relatou 40 complicações, sendo 14 curvatura peniana, 10 de pequenos nódulos e 2 casos de disfunção erétil. Nesse estudo, dos 61 pacientes acompanhados pelo menos 6 meses, 9 desenvolveram disfunção erétil e 8 curvatura peniana. Das limitações do estudo, então, ele fala que é um estudo retrospectivo, porém, é a 4ª maior série de casos já publicado na literatura. Conclusão, então, ele conclui dizendo que a fratura peniana tem uma apresentação típica e o diagnóstico é clínico, sem necessidade de exames de imagem. Sintomas mais comuns são hematoma e detumescência peniana, e a relação sexual é a etiologia mais comum, nas posições dog style e men on top, as mais comuns e geralmente associadas a lesões mais graves. O trauma de alta energia, então, com lesão uretral concomitante, né, a lesão bilateral do corpo cavernoso, uretrorragia e retenção urinária aguda. Ele conclui que não há tempo ideal para correção, o atraso de alguns dias pode ser aceitável, e o reparo é cirúrgico, né, com resultados satisfatórios, porém pode levar a essas complicações como disfunção erétil e curvatura, como foi relatado.